Bom dia, jovens do sexto ano. Manhã. Aqui é o Alexandre de Ciência, certo? Nós continuaremos hoje, dia 15 de maio de 2020, a aula sobre revisão da nossa unidade, o planeta Terra, unidade 2. Vamos falar hoje sobre a revisão sobre a atmosfera terrestre, certo? Nesse caso, vou deixar um link desse slide que eu vou passar agora, que é o slide do professor Roger Andes da Silva, certo? Que deixou em domínio público, certo? Mas o autor é esse professor, certo? E esse slide eu peguei ele como achei interessante para vocês, certo? Então vamos ver alguns tópicos aqui. Nesse caso, a atmosfera terrestre é uma camada gasosa. Quem se lembra da parte da biosfera? Ela é formada por 3 camadas: a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Nós falamos na última revisão sobre a litosfera. Nós iremos falar sobre a atmosfera. Nesse caso, é um conjunto que compõe a parte da biosfera. Nós relatamos, estudamos no início do ano, certo? A camada gasosa, a atmosfera, já foi falado, que envolve nosso planeta. Nesse caso, temos aqui o globo terrestre na imagem, e essa parte mais clara do globo terrestre seria a nossa atmosfera, a camada gasosa, que envolve todo o planeta. Nesse caso, esses gases estão em constante atração com o planeta. Nesse caso, o planeta retém esse gás, que não escapa ao universo, pois nela há uma força gravitacional que mantém os gases próximos deste, quer dizer, do planeta. Só um momento, deixa eu terminar essa parte aqui. Pronto. Então, nesse caso, a nossa atmosfera, como já foi falado, a camada gasosa, ele possui uma composição. Composição seria o quê? O conteúdo dessa atmosfera. Quais são os gases que ela possui? Nesse caso, aqui temos um gráfico onde demonstra a porcentagem de gases que possui. O gráfico em si, vocês vão aprender mais na frente na matemática, um círculo completo representa 100% de algo. Quer dizer, representa algo como um todo. Então, nesse caso, como seria algo por todo? Se você tem 10 reais, por exemplo, melhor dizendo, 100 reais. 100 reais representa o quê? Um todo que você possui nesse momento. Se eu pegar 78 reais, representa para 100 reais 78%. Certo? Então, esses 78 reais representa 78%. Nesse caso, para a atmosfera, representa 78% de gás nitrogênio. E o restante dos 38% são 22%. Ou no caso, 100 reais, 22 reais. Nesse caso, dos 22, 21% é de oxigênio. Certo? E um real que sobrou, que é 1%, representa outros gases que compõem a atmosfera. Vocês estão perguntando, por que o oxigênio não é maior quantidade? O gás nitrogênio em si, quando você estiver mais lá para o 8º ano, 9º ano, vão entender que é um gás primordial para proteína. Proteína é um composto orgânico importante para nosso metabolismo, nossas reações químicas biológicas ocorrem no corpo, certo? Então, um gás importante para a composição química e biológica. Então, tem a importante função de manter a temperatura e a vida no planeta Terra, nossa atmosfera. Além de dar o gás oxigênio, ela retém calor, porque nesse caso sabemos que o universo é frio. Então o calor, para não escapar para o espaço, ele é retido, certo, pela atmosfera. Podemos comparar a atmosfera como fosse o vidro de um carro. Quando o carro é exposto ao sol da tarde, você, quando abre o carro, você sente aquele calor. Porque nesse caso, o vidro do carro, o para-brisa do carro,
Os vidros laterais, todos retevem calor do Sol. Então, nesse caso, é o que a atmosfera faz, retém calor na nossa Terra. E nesse caso, tanto gases como calor é que ajudam a manter a vida no planeta Terra, tanto variado como de várias espécies. Então vamos entender as principais camadas da atmosfera. A nossa atmosfera possui 5 camadas básicas, certo? Vamos começar do sentido de baixo para cima. Na região de baixo temos a primeira camada, fica próxima à litosfera, a crosta terrestre, chamada troposfera, certo? Esta aqui na descrição está em contato com a litosfera e é onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos, a maior concentração de gases da atmosfera. Nesse caso, a palavra troposfera significa camada turbulenta, inquieta, que a palavra vem do grego, certo? É onde se concentra a maior quantidade de gases e é onde se encontram nuvens. Não existe nenhuma nuvem nessas 4 camadas posteriores, certo? Então, literalmente, a formação de chuvas, tempestades, neve acontece na troposfera, certo? E também é nessa região que habita a vida. A troposfera tem aproximadamente entre mais ou menos 11 km de altura, certo? 11 km de altitude, certo? O ponto mais alto do nosso planeta seria o Pico Everest, que chega a mais ou menos 7,5 km de altitude, certo? Acima da troposfera temos a estratosfera. A palavra estratosfera significa camada calma, serena, pelo fato que não tem gases, não tem gases em grande concentração, e não possui nuvens e nem vento. É uma camada limpa, porque está acima das nuvens. Então, nessa camada ocorre o seguinte: a formação da camada de ozônio, que aqui nesse caso é que filtra a radiação ultravioleta, responsável pelo câncer de pele. Acima da estratosfera temos a camada chamada zona de perigo. É o limite, nesse caso, que os meteoros explodem em relação a chegar à Terra, certo? É a camada onde os meteoros se fragmentam, se despedaçam, onde forma-se a estrela cadente. Aquele raio de luz que você faz o seu pedido de alguma coisa que você crê, é uma chamada meteoro, aquela fina luz que se passa no céu à noite, certo? Mais ou menos entre a mesosfera e a estratosfera temos entre 11 km a 50 km de altitude, certo? Acima de 50 km de altitude temos a mesosfera, certo? Então, literalmente, a zona de perigo que a Terra sofre seria a 50 km de altitude, onde os meteoros devem explodir, senão pode trazer sérios problemas. Acima da mesosfera temos a termosfera. A palavra termo significa temperatura, região de alta temperatura. É a camada que as ondas de rádio e TV se propagam. E nessa camada que os satélites artificiais estão orbitando. Nesse caso, seu sinal da Sky, sinal de outra TV a cabo, estão nessa região, certo? Se encontra mais ou menos 500 km de altitude, certo? A região onde não há interferência de gases grandes, em pequena quantidade, e aonde os satélites artificiais orbitam, certo? E acima deles temos a região da exosfera, é o limite da atmosfera, que literalmente não há um cálculo específico. Sugere que chega até 5.000 km de altitude ou mais. Ela se perde em relação ao espaço, certo? Vamos para a segunda parte, daqui a pouco, já voltamos.